Bora, pessoal, assunto muito solicitado por vocês lá no meu Instagram, @lucasfialho ou com 2 Os, caso queiram mandar mensagem lá. Regulamentação das milhas aéreas. Projeto de lei sobre o assunto faz sentido ou não faz sentido? Esse projeto de lei ele foi criado aí, né, está sendo desenvolvido pelo deputado Celso Russomano e o Odair Cunha. A gente estava ouvindo falar mais do Celso Russomano, né, que estava levantando essa bandeira bem forte. Aqui está o projeto de lei na íntegra. Vamos passar bem rápido por ele ali e trazer algumas observações. Lembrando que eu não sou dono da razão, não sou dono da verdade. Peço até que vocês, né, como o conhecimento está disperso pela sociedade, comentem aqui embaixo a opinião de vocês, conforme eu for trazendo as informações ao longo do vídeo. E aqui embaixo na aba capítulos, sinta-se à vontade para pular para o momento do vídeo que mais fizer sentido para você. Mas é óbvio que é melhor assistir o vídeo como um todo para pegar nossa linha de raciocínio. Lembrando que o vídeo é sem edição, do jeito que vocês gostam e pedem. Tá? Então, primeiro, objetivo central. Quando a gente olha esse projeto de lei, a gente observa claramente que tem a intenção de proteger o cliente. O que, quando eu olho isso de frente, já me chama a atenção e faz assim eu gostar de certa forma desse projeto de lei. Por quê? Porque hoje, no mercado de milhas, quem domina as regras são as companhias aéreas. E quando a gente fala em companhias aéreas, no Brasil, diferentemente de outros lugares, existe uma espécie de monopólio. Porque hoje nós temos apenas 3 grandes companhias aéreas. A Azul, com seu programa de fidelidade Tudo Azul, Smiles, que vem aí da companhia aérea Gol Linhas Aéreas, e a Latam Pass, que é da Latam Airlines. Tá? Então, possuem somente essas 3. Lá em 2019 ainda existia o Avianca Brasil, que também tinha um programa de fidelidade, que era o Amigo, né, o nome do programa de fidelidade deles, só que infelizmente deixou de existir porque a companhia veio a falir. Então hoje a gente só tem esses 3 grandes players que basicamente dominam o mercado. Tá? Então eu sou um cara que sou favorável sim ao livre mercado como um todo, só que nem todo o sistema é perfeito. Então eu sou um cara que eu com tranquilidade falo, acho o capitalismo melhor do que o socialismo ou outros regimes, porém não significa que por eu achar que o capitalismo é melhor, que ele é perfeito. Pelo contrário, todos os sistemas, na minha opinião, possuem falhas. E a questão aqui do monopólio, isso, na minha opinião, é de certa forma uma falha, né? Um problema desse sistema. E que muitas vezes precisa ter uma espécie de regulamentação, uma espécie de controle, porque senão somente um lado dita as regras, tá? Então essa é a minha opinião de forma genérica, não tem como me aprofundar muito aqui, senão ia ficar um vídeo gigante, e eu também não gosto de entrar muito nessa esfera de política e coisas afim, que isso me incomoda particularmente, tá? Mas vamos lá. Então quem domina as regras hoje são as companhias aéreas, e esse projeto, pelo que a gente observa inicialmente, tem a intenção de proteger o cliente, que hoje não tem muita voz nesse mercado, o que eu acho até então uma decisão bacana, tá? As dúvidas ficam, né? Eu coloquei essa imagem de nebuloso, porque hoje é muito nebuloso tudo isso relacionado ao mercado de milhas, né? De uma certa forma, assim como acontece com o mercado de criptomoedas, milhas não tem, de certa forma, uma regulamentação. A gente fica muito ali de, o que pode, o que não pode, né? Por exemplo, limitação de CPF. Pode ter? Não pode ter? Disponibilidade de CPF, né? Como é que a gente faz a consulta? Não é algo muito transparente. Então fica tudo naquela situação que a gente não sabe ao certo o que pode e deve ser feito. Beleza, posso declarar no imposto de renda? Sim, você pode, entra em outros ganhos de capital. Tá, mas se eu posso declarar como se fosse um bem meu, por que eu não posso fazer o que eu quiser com essas milhas? Né? Se eu quiser vender, eu poderia. Então se repara que tem muitas incoerências, sabe? O Código de Defesa do Consumidor, ele ampara você. Comprou a caráter oneroso, a título oneroso, você pode, é um bem seu e você pode fazer o que quiser com isso. Então, sabe? E pelo outro lado, a companhia aérea ela faz umas regras que vão em contra a tudo isso que eu acabei de mencionar, que está no Código de Defesa do Consumidor, a questão das leis e tudo mais, tá? Então fica essa questão aí, por isso que talvez seja necessário, de fato, algum norte, alguma direção, alguém que diga, isso aqui pode, isso aqui não pode, ponto final, tá? É óbvio. Será que isso é bom? Será que é ruim? A gente não tem como afirmar, porque querendo ou não, quem decide essas regras, essas novas leis que podem ser implementadas ou algo do gênero, são pessoas, e pessoas são passíveis de erro. Então, por isso que é muito difícil dizer que isso vai ser bom ou vai ser ruim. De certa forma, não temos como afirmar, infelizmente. Enxergo lados bons, enxergo lados
ruins, mas aí somente o futuro para dizer, tá? E é o que eu costumo dizer, assim, no ponto que chegamos, ainda mais com esse caso agora de grande repercussão, 1, 2, 3 milhas, max milhas, hot milhas e afins, e até mesmo questão da Azul, eu fiz um vídeo falando sobre isso, vou colocar aqui em cima, tá? Mas talvez no momento que chegamos, antes que dê algum problema maior ou algo do gênero, talvez seja interessante organizar minimamente a bagunça. Não é botar milhões de regras, milhões de coisas, mas talvez organizar minimamente a bagunça pode ser interessante, tá? Então aqui já indo pro projeto de lei sobre a regulamentação do mercado de milhas aéreas, a gente já encara o quê? De cara, divergência, como eu falei, entre o Código de Defesa do Consumidor e o regulamento das companhias aéreas. E logo aqui no primeiro artigo, vou colocar inclusive, se vocês quiserem, no comentário fixado a matéria completa aqui, o projeto de lei que vocês podem estar baixando na Câmara, caso vocês tenham interesse, tá? Mas o primeiro aqui no artigo 3, no primeiro inciso, vocês podem ver aqui, ó, proibir ou limitar a venda das milhas ou dos pontos. Então, estão querendo vedar isso. O que a princípio, na minha opinião, faz sentido, tendo em vista que essa regra aqui estaria de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Tá? A partir do momento que você adquiriu algo a título oneroso, não foi um prêmio, você pode bem fazer o que você quiser com esse item. Tá? Então o primeiro item ali já bate de cara a questão da venda de milhas. E por isso que essa matéria aqui está dizendo de cara aqui, ó, se aprovado, vai permitir venda direta de milhas entre os consumidores, tá? Na sequência aqui, eu peguei os principais pontos, tá, pessoal? Depois vocês podem ler que o projeto de lei ele é bem pequeno, ele não tem tantas páginas. Na realidade, ele, com os artigos em si, são só 2 páginas, tá? Depois ali são mais justificativas, explicando melhor como tudo vai funcionar, tá bom? Mas aqui, ó, próximo item, transferir sem taxa. Isso aí tá no projeto de lei aqui também, ó. Condicionar a transferência das milhas ou dos pontos pelo consumidor a outrem ao pagamento de taxa. Então, a companhia aérea não vai poder fazer isso. O que quer dizer isso, pessoal? Supondo que eu, Lucas, aqui, quero transferir para minha esposa meus pontos, porque, porventura, eu posso não utilizar nas minhas viagens, por exemplo. E minha esposa vai. O que eu posso fazer? Transfiro para ela e ela faz a emissão das passagens. Só que isso não pode ser feito hoje. Por quê? Porque existem custos, pagamento de diversas taxas que muitas vezes são tão elevadas que não compensa essa transferência. Entende? Já se isso aqui de fato for aprovado, o que vai acontecer, pessoal? Eu vai viabilizar a transferência dos meus pontos e milhas para alguém sem a necessidade de passar senha. Isso aí, na minha opinião, pode ser extremamente interessante. Foi até o que eu falei do mercado de milhas utilizar a tecnologia blockchain e tal. Quando foi lançada no Coin, eu trouxe esses insights e eu acho que pode ser um caminho legal, tá? Porque, por exemplo, supondo que eu quero, no caso aqui, vamos trazer para se eu fosse vender, tá, a passagem. Pô, eu poderia muito bem transferir as milhas para a conta daquela pessoa, né, a quantidade de milhas necessárias para ela viajar, ela faz a emissão direto da conta dela. Então nem faria sentido essa questão de limitação de CPF e afins, tá? Mas aí já vamos para outra pauta, mas na minha opinião, pode ser que isso aqui faça sentido, dar mais autonomia para as pessoas que têm os seus pontos e as suas milhas que foram em grande parte adquiridas aí a título oneroso. Outro item bacana, aviso prévio de mudança de regra. Isso aqui, na realidade, deveria ser, na minha opinião, cara, todo mundo deveria fazer isso. Não somente no mercado de milhas, mas, por exemplo, aplicativos de banco, os próprios bancos. Cara, às vezes eles fazem uma mudança de regra assim, ó. Simplesmente mudam a regra da noite pro dia. Às vezes nem dá um tempo para você, eu vou pensar aqui o que eu vou fazer a troca aqui. Cara, às vezes da noite pro dia, por exemplo, o Recarga Pay muda a cobrança em percentual lá das taxas para pagamento de boletos ou para pagamento de contas. Assim, da noite pro dia. A rentabilidade que era 100% do CDI, contado o primeiro dia, agora vai só daqui a 30 dias. E muda a regra assim, tipo, em uma semana ou no dia seguinte. Vocês entendem que isso é bem prejudicial? Então não é específico do mercado de milhas. E daí vocês podem ver aqui, ó, o que as empresas aéreas e os programas de milhas deverão fazer, ó, comunicar ao consumidor com antecedência mínima de 6 meses sobre a alteração das condições do programa ou sobre o seu cancelamento. Então, bem legal isso aqui também, porque de certa forma traz uma proteção mínima. Porque muitas vezes você compra um monte de milhas com o intuito de viajar, por exemplo, daqui a 1 mês, 2 meses, e a regra muda, por exemplo, da noite para o dia.
o que você vai fazer com esses pontos e essas milhas, entende? Você vai ficar vendido. Então, de certa forma, essa regra aqui eu achei particularmente bastante interessante, apesar de não saber de certo assim como que vai ser a viabilidade disso, né, na prática. Cancelar ou suspender contas. Então, aqui também no projeto de lei aqui, ó, a companhia aérea está vedada de cancelar ou suspender as contas dos usuários dos programas, salvo, obviamente, comprovada ocorrência de fraude. Então aqui aqueles problemas que muita gente passou com Smiles, Azul e Latam Pass, de ter a sua conta suspensa por 6 meses ou algo do gênero, não poderia ocorrer, né? A não ser que de fato você tenha cometido algum ato ilícito ou alguma coisa ali que poderia ser prejudicial para a companhia aérea. Então, em resumo, pessoal, essas são as principais itens. Até peço que vocês comentem aqui embaixo a opinião de vocês a respeito dessa regra, desse projeto de lei, na realidade. E eu trouxe aqui como informação geral, é que nos Estados Unidos muita gente gosta de comparar, mas infelizmente a gente não tem como comparar, porque são mercados completamente diferentes. As regras, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor lá, é completamente diferente do que temos aqui no Brasil. Lá, por exemplo, além de ser diferente essa questão, as milhas aéreas lá são vitalícias, mas lá está claramente dizendo que é proibido você vender as suas milhas e seus pontos para terceiros. E já está com as regras tudo direitinho. Né? Então não tem como o consumidor se sentir ofendido por algo, entende? Porque ali já está bem claro como as regras funcionam. Tá? Então aqui no Brasil já tem no projeto de lei a solicitação para que as milhas não tenham prazo de validade, tá? Mas as regras são diferentes, então a gente não sabe qual vai ser a aplicação prática disso, se existe essa viabilidade, por questões de impostos, por questões de como que a companhia aérea vai poder, não sei como é que seria isso na prática, sabe? Ela poder dar os pontos, só que não vai ter o vencimento delas. Será que isso não vai acarretar outros problemas? Será que para que isso seja viabilizado, ela não vai ter que reduzir a emissão de novas milhas e pontos por meio de promoções? Tu entende que é um negócio meio nebuloso ali, que eu não sei como é que seria feito e viabilizado na prática. Mas acredito que ficar igual ao mercado americano, eu acho que é difícil. Por quê? Porque não é igual ao mercado brasileiro. Simples assim, são mercados diferentes. O que eu acho que pode ser interessante são algumas mínimas regras serem implementadas e colocadas em prática, porque realmente do jeito que a bagunça tá, fica complicado da gente poder se localizar, tá? E poder ter uma espécie ali de segurança mínima com relação ao mercado como um todo, tá? Essa é a minha opinião, gostaria muito de ouvir a opinião de vocês, porque o conhecimento está disperso pela sociedade, e agradeço você que ficou até o final. Até comenta aqui, eu quero saber quem são os que ficam até o final, porque realmente são os mais raros e, óbvio, são os que têm os melhores resultados. E aqui também tem o nosso plano de membros. Se você puder ajudar o canal, temos o plano gratidão, que custa R$3, acho, por mês. É só uma demonstração mesmo de carinho pela gente. Você vai ter os selos exclusivos aqui do canal e afins, tá, pessoal? Então, fiquem com Deus, tamo junto e vamos pra cima!